Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje, na nossa aula de correlação básico clínico, nós vamos falar sobre pneumonia. Pedro, masculino, branco, 18 anos, solteiro, estudante do ensino médio, católico, procedente natural de Ribeirão Preto. E vem com falta de ar há 4 dias. Então, o paciente refere dispneia, falta de ar, progressiva há 4 dias. Revela que começou a notar tosse seca e dispneia após ter acampado na serra, onde passou muito frio na madrugada. Há 2 dias, evoluindo com tosse produtiva, expectoração amarelada, febre de 38 a 39 graus, com dor ventilatório dependente em hemitórax direito, mialgia, dor muscular difusa e queda do estado geral. Então, será que aquela velha história que nossa avó fala, tomar frio, tomar friagem pode pegar pneumonia? Será que tem verdade nisso aí? Olha aí, né? Vimos nesse caso clínico aí. Vamos pensar o que poderia explicar, né? E aí aqui, né, a mialgia difusa, né, lembrando aquela sensação de dor no corpo, quando a gente fica gripado, né? Então, isso que é aí a mialgia, né, aquela dor muscular, né? E aí aqui a dor, conforme você respira, né, que ele percebe em tórax, né, em hemitórax à direita, né? Hábito intestinal diário, fezes sem alterações, nega outras queixas, nega patologias ou cirurgias prévias. Pai tem 48 anos, saudável, né, rígido. Mãe, 45 anos, também rígida. E uma irmã, 16 anos, também rígida. Nega tabagismo ou etilismo e refere alimentação saudável e prática regular de atividade física. Bem, no exame físico, peso de 65 quilos, estatura de 1,67 e IMC 23,3. Tá em regular estado geral, né? Então, tá lá, né? Veio para consulta, tá lá sentadinho na cadeira, com aquele olhar, né? Aquele olhar assim, né? Cansadinho, ali tá quietinho. Você vê que a pessoa, ela tá mais, né? Ali no cantinho dela, quer ficar sossegada, né? Então, a gente já percebe que tá um pouquinho abatido, né? Corado, hidratado, anictérico, acianótico, tá febril ao toque, então quando você coloca a mão, né, na testa ali do paciente, você percebe a elevação da temperatura, né? Ideal, né, aí é medir, né, com termômetro, mas a gente pode fazer essa análise subjetiva no nosso exame físico, né? Mas hoje termômetro está bem acessível aí nos serviços de saúde, a gente já, né, deve aferir aí. Mas é uma manobra semiológica que a gente usa, né? Consciente, orientado e pouco ativo. Na horoscopia, amígdalas sem placas, sem hiperemias, né, sem vermelhidão nas amígdalas, sem lesões na orofaringe ou na cavidade oral. No aparelho respiratório, a expansibilidade está preservada, porém reduzida à direita, percussão com submaciez em base direita. Então, o pulmão, né, quando você bate nele, né, com o dedo, você vai sentir, vai, né, perceber aquele som mais oco. E aí, nessa região de base direita, ele percebe que, em vez de ter esse som claro pulmonar, que a gente fala que é mais oco, percebe uma submaciez, ou seja, o som deixou de ser menos oco, parece que tem alguma coisa mais sólida ali, né? Então, é uma manobra semiológica que ajuda, né, a gente a já ir pensando aí nas hipóteses diagnósticas. Na ausculta pulmonar, né, percebe-se o murmúrio vesicular presente, porém ele está também reduzido na base direita. Frequência respiratória, 28 incursões por minuto, tá? Então um pouquinho taquipneico, mas ainda saturando 95% em ar ambiente. Ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, também um pouco taquicárdico, já que está com febre, pressão arterial de 130 por 90 milímetros de mercúrio, o abdômen inocente.
E aqui a radiografia do tórax, né? Então, onde que a gente pode, né? O sinal da seta, né? O famoso sinal da seta que os alunos já vê o que a seta está mostrando. Mas é isso mesmo, né? Então a gente percebe nessa radiografia de tórax, né? Nessa região a gente percebe que define, né? Um velamento, né? Uma região mais esbranquiçada, né? Quando a gente olha em relação ao que é o parênquima pulmonar, né? Que ele tende a ser mais escuro, mais preto, né? Aqui, obviamente, né, é o coração, né, pessoal? Coração, né? A gente aqui tem as estruturas mediastinais, aqui o arco aórtico, né? Aqui a gente consegue identificar a traqueia, ó, se vocês perceberem bem, né, a traqueia, né? A gente consegue ver até a bifurcação, aqui é mais tênue, né? Mas a gente consegue ver, né? A gente consegue ver os hilos pulmonares aqui nessa região, né? Que são os vasos. O que a gente vê no raio-x são os vasos, né? Os vasos a gente consegue ver que eles vão, né? Vão entrando e vão, como eles vão diminuindo o calibre, a gente vai percebendo cada vez menos, né? Então a gente consegue ver um pouquinho de vasculatura, né? Então realmente o que a gente percebe aqui embaixo, né? Que tem uma alteração, né? Aí, né? Da pulmão e que corresponde aos nossos achados lá do exame físico, né? Porque ele refere, olha lá, dor ventilatório, na história, né, dor ventilatória dependente à direita. No nosso exame físico, ele tem uma submasse 6 em base direita do tórax, do hemitórax direito, né? Ele tem uma redução da ausculta, do murmúrio vesicular, não é? Então, né, tudo favorecendo aí. O que mais que a gente pode olhar aí no raio-x do tórax, né? O arcabouço ósseo, né? A gente vê as vértebras, consegue ver as costelas, as clavículas, né? A gente vê que o arcabouço ósseo está íntegro, a gente consegue ver pele, subcutâneo, partes moles também elas são visíveis. Então tudo isso é sempre muito importante observar no raio-x. Aqui, né, se a gente forçar um pouquinho, a gente consegue ver, né, a bolha gástrica. Aqui o seio costofrênico, a gente consegue perceber que ele está presente, está livre, né? As cúpulas diafragmáticas, tá certo? Então, correlação aí anátomo-radiológica, né? Muito importante, né, a gente conhecer a anatomia para depois poder interpretar aí o raio-x adequadamente. Bom, então diante de tudo isso, né, pessoal, com toda essa história de tosse com produção, tosse produtiva, né, com catarro amarelado, febre, dor no corpo, dor ventilatório dependente, em base direita, todos os achados que acabamos de falar do exame físico e mais essa radiografia, né, não tem outra, né, outra possibilidade senão uma pneumonia lobar à direita, né? Vale destacar, pessoal, que nos estágios mais iniciais de uma pneumonia, uma radiografia ainda pode não aparecer esse velamento, né? Por que será que aparece esse velamento aí, esse esbranquiçado? O que será que acontece, né, histologicamente, né? Porque isso, na verdade, é uma alteração histológica lá dentro do pulmão que dá esse esbranquiçado. Então, vejam que interessante. Se você pega uma pneumonia mais no estágio inicial, às vezes o raio-x ele ainda não deu tempo de ter alteração, viu? Então a história clínica e o exame físico são fundamentais, né? Se esse raio-x eventualmente viesse sem nenhuma imagem, né, mas com todas essas características, a hipótese ainda seria pneumonia, né? Essa imagem de velamento, depois que o indivíduo tratar a pneumonia e melhorar, ela demora ainda aí, né, 1 mês, 2 meses para clarear, né? Então, se você fizer uma radiografia desse indivíduo daqui a 1 mês, vamos supor que ele tomou antibiótico e já curou da pneumonia, essa imagem ainda ela pode estar lá, ela vai desaparecer com o tempo, né? Porque tem um processo ali para você poder ter um rearranjo ali da arquitetura histológica. Nós vamos ver o que acontece aí, né? Então, é só para, né, também dizer para vocês que o exame radiográfico ele ajuda, mas que você tem que sempre fazer a correlação clínico-radiológica também, né? A gente fala aqui em correlação básico-clínico, né? Então, assim, clínica, gente, é sempre muito importante, né? A gente sempre diz que clínica é soberana. Então, a correlação anátomo-clínica, a correlação clínico-radiológica, né? É muito importante. Bem, como proposta de atividade para vocês, então, olha lá, qual a estrutura pulmonar afetada pela pneumonia, né? E aí, por que que gera, né, aquele, né, a gente entender por que que gera aquele velamento lá.
qual a função dessa estrutura que é afetada pela pneumonia? Quais os mecanismos de defesa do nosso trato respiratório contra os agentes infecciosos, né? Por que pegar uma pneumonia, né, felizmente é difícil, né, na maioria dos indivíduos é difícil, né? Por quê? Porque a gente tem mecanismos de defesa, né, que funcionam muito bem. Então, quais são esses mecanismos de defesa? Bom, vamos lá. Nosso sistema respiratório, né, ele é constituído por tratos, né, ou vias respiratórias superiores e inferiores. Nós já falamos disso nas aulas passadas, né? Então, o trato respiratório superior são todas aquelas estruturas que estão fora da caixa torácica, né? E o trato respiratório inferior, que são todas aquelas estruturas que estão dentro da caixa torácica, né? E quando a gente fala em pulmões, né, a gente tem que lembrar então aí dos alvéolos, né? Nos conceitos fisiológicos, a gente já também comentou e a gente lembra aí, né, o que é ventilação. Ventilação é o processo de entrada e saída do ar, simplesmente, né? E a respiração, quando a gente está falando em sistema respiratório aqui, né, vamos dizer assim, macroscopicamente falando, respiração é a troca de gases nos alvéolos, né? A gente tem aí a respiração celular, que é um outro processo que vocês já devem ter aprendido lá em bioquímica, né? Que é o processo de respiração da célula, né? Que utiliza ali, né, a mitocôndria, etc, né? Bom, então respiração é a troca efetiva, né, de gases ali que ocorrem nos alvéolos, tá? Pegando um exemplo aí bem atual, né, a pneumonia que ocorre pelo Covid, né, pessoal? Por que o indivíduo ele faz a hipoxemia, né? Por que ele faz a insuficiência respiratória? Por que ele precisa da ventilação mecânica? Veja, o que afeta, né, na pneumonia do Covid é a respiração, né? O indivíduo ele até consegue o processo ventilatório, ele inspira e ele expira. Porém, né, esse processo, né, do oxigênio passar para a corrente sanguínea e o gás carbônico sair, né, para o pulmão para ser eliminado, é que fica prejudicado, né? E o processo de ventilação mecânica é para aliviar o indivíduo, né, porque ele tem que fazer um esforço ventilatório grande para tentar compensar esse prejuízo na respiração. E quando você coloca ele no respirador, você consegue colocar ali só oxigênio, né? Lembrando que no ar ambiente a gente tem 21% de oxigênio. Quando você coloca no ventilador, é possível você fornecer só oxigênio. Então aí você consegue contornar esse distúrbio respiratório, né? Então a pneumonia pelo Covid, ela é um distúrbio respiratório, você perde, né, o processo de troca de gases, né? Vocês já devem ter visto aí muito na mídia, né? Tem aquele velamento em vidro fosco na tomografia, né, do Covid, e que tem o comprometimento alveolar ali, que aí vai comprometer esse processo respiratório, né, que ocorre lá, né? Bom, e aí o processo, né, de ventilação, ele ocorre pela diferença aí da pressão atmosférica e da pressão pulmonar, como a gente já viu. Em relação aos volumes pulmonares, a gente já comentou sobre, né, o volume corrente, né, que em geral é meio litro para cada ciclo inspiratório e expiratório. O volume de reserva é aquele se você insuflar, né, o seu pulmão ao máximo, que consegue aí aumentar em mais 3 litros. O de reserva é aquele que você, né, faz a expiração forçada, né, o suspiro, né? Então você consegue até 1,1 litros. E o volume residual é aquele que permanece, né, no pulmão mesmo após a expiração forçada, né, que é o que mantém, né, as estruturas ali, né, abertas e sem colabamento, né. E o volume minuto, que é o conceito volume corrente vezes a frequência respiratória, né. Em relação ao volume corrente, né, a gente tem que 150 ml vão só preencher espaço morto, então brônquios, bronquíolos, né, traqueia, né, e que aí não vai ter a respiração, né, ali aquele ar não vai fazer troca gasosas com o nosso organismo, por isso que ele é dito espaço morto, mas ele é necessário ali para fazer a passagem do ar, né, e
350 ml, né, desses 500 é que vão realmente chegar nos alvéolos. E aí vai ocorrer as trocas, né, de gases, o processo de difusão, de respiração, né? Tá lá, né? Então, o espaço morto vai estar basicamente aqui nas vias aéreas, né? Mais macroscópicas, né? Então, por isso que eu trouxe essa figurinha aqui para a gente lembrar disso. E a respiração, né? A parte alveolar que vai realmente chegar aqui e vai poder ter esse íntimo contato aqui, né? Com os capilares e aí poder proporcionar essa troca gasosa. Bom, e aí, pessoal, o alvéolo, eu costumo dizer que ele lembra uma bexiguinha, um balão de festa, né? Então, você tem uma parede finíssima, né? Então, aqui seria o epitélio alveolar, você tem uma membrana basal aqui capilar e aqui o endotélio do vaso, do capilar. Então, você tem ar aqui desse lado e aqui do outro lado a hemácia está passando. E aí essa membrana tão fina permite, né, essa dupla passagem aqui, né, de oxigênio para a hemácia e a saída do gás carbônico para o alvéolo, né? Então, é nessa membrana finíssima aí que permite, né, todo esse processo, então, que a gente vê aqui, né? Aqui, né, uma visão um pouquinho mais, vamos dizer assim, até artística, né, mostrando aqui de uma maneira, né, toda o epitélio, né, a gente consegue ver aqui então como que seria dentro do alvéolo, né? Então dentro do alvéolo aqui a membrana, ó, a membrana respiratória, né, onde você tem pneumócito, né, aqui você tem a camada basal e você tem aqui o endotélio, né? Então isso aqui é a membrana, né, onde vai ocorrer. Então vocês vejam que o alvéolo, né, ele é ricamente, né, circundado aí por capilares, né, para permitir. Vocês vejam que, olha lá, o capilar, né, ele tem contato aí com vários alvéolos formando essa membrana respiratória aí, né? E dentro do alvéolo nós temos os pneumócitos, né? Então, o pneumócito tipo 1 é o que vai fazer esse revestimento, né, do epitelial, né? E nós temos o tipo 2 que vai produzir o surfactante, né? Por quê? É uma estrutura pequenininha aquilo ali, né? Se você não tiver uma tensão, colaba, né? Colabamento do alvéolo, né? Se vocês forem procurar para ler, ele é chamado de atelectasia, né? Então, se não houvesse o surfactante, a gente perderia a superfície de troca gasosa, né? Então, a atelectasia é quando ocorre, né, esse colabamento e você perde a área do pulmão ali de ventilação, né? A atelectasia, né, ela pode ser revertida, né, com fisioterapia respiratória, etc, né? Então você consegue, é um processo, felizmente aí que é possível reverter, né? E aí a gente vê, né, o que mais a gente tem aqui dentro do alvéolo, né? Nós temos aqui o macrófago alveolar, né? Então, esse aqui é a última linha de defesa, né? A gente tem várias linhas de defesa, né? A gente espera que lá no alvéolo não chegue praticamente nada, né? De bactéria, de sujeira, nada, né? Mas ainda se tiver, né, algum agente infeccioso aí muito, né, capaz de chegar, se chegar lá ainda tem esse macrófago ali que vai fazer a última linha de defesa, né? E aí toda a linha de defesa que nós temos, né? Desde o nariz, né, até o alvéolo. Bem, e aí, né, essa figura a gente também já falou na aula anterior, né? A gente sempre vai fazer a correlação anátomo-clínica, né? E aqui são os pontos onde a gente posiciona, né, o estetoscópio, a gente vê aqui, né, no tórax anterior e no tórax posterior. E aí a gente consegue auscultar os sons respiratórios, né, que ocorrem nas vias respiratórias e nos alvéolos, né? E isso a gente então transporta, né, como vocês viram no caso clínico, né, as alterações que a gente tem nessa ausculta do som ajuda a gente a fazer aí já algumas hipóteses diagnósticas, né? Bem, aqui tem um link disponível para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? É um link aí que demonstra, né, o som do murmúrio vesicular, né? Que ele é mais intenso na ins, né, e menos intenso na ex. Lembrando aí o som do mar, né? Quem já foi para o mar escuta aquele som, né, lá no fundo do mar,
né? A gente costuma dizer que lembra um pouquinho esse som, tá? Estará disponibilizado aí no comentário para que vocês tenham ideia de como que é esse som. Bem, e a pneumonia, então? Pneumonia é uma doença infecciosa aguda que acomete as porções distais do pulmão, principalmente as vias aéreas terminais, os alvéolos e os interstícios, né? Esse é o conceito, né? Quando acomete mais os bronquíolos, né, a gente chama de broncopneumonia, né, que ainda não chegou ali no alveolar, né? E a pneumonia mesmo é quando já chegou ali no alvéolo. Então aqui a gente ilustra, né? Ó, o que é um alvéolo normal? Ele está lá bonitinho, ó, lá está aberto, o ar entra e sai, né? E ocorrem as trocas gasosas. E olha lá na pneumonia, a gente vai ter um processo inflamatório nesse alvéolo, ó, lá, ele vai ficar cheio aqui de líquido inflamatório, né? Processo ali vai ter, né? Líquido inflamatório com bactérias, com células da nossa defesa tentando destruir aquelas bactérias, né? Então o que ocorre? O ar não vai chegar aqui de uma maneira eficaz para ocorrer o processo de difusão. Por isso que a pneumonia ela vai dar um transtorno aí, respiratório, né? Não ventilatório, mas sim respiratório, né? O indivíduo não consegue fazer as trocas gasosas. Aqui uma figura ilustrando melhor, né? Então, o indivíduo com pneumonia, do nosso caso clínico, que tinha uma pneumonia aqui, né, na região inferior do pulmão direito. Então, a gente vê na região da pneumonia, aqui a gente tem os alvéolos todos preenchidos aí com líquido inflamatório, células de nossa defesa tentando combater as bactérias. Então, basicamente aqui o que é isso? É um campo de guerra ali, né? E aí as trocas gasosas não ocorrem lá. E aqui em cima, né, a região que não está acometida pela pneumonia, né, os alvéolos, então, né, com sua estrutura aí, né, preservada. E olha que bacana, né? Vocês já conhecem na histologia como que é um pulmão normal, né? Um corte histológico de pulmão. Você só vai ver né? A estrutura alveolar ela é um saco de ar, né? Então você só vê, vê um pouquinho de tecido com muito ar dentro, né? Isso que é a estrutura aí, né? Normal. Olha uma estrutura alveolar numa pneumonia. Tudo tomado, né? Tá tudo tomado, a gente não vê nada aqui, né? Tudo tomado por célula, bactéria, né? Líquido inflamatório. Então, vocês acham que aqui vai ocorrer o processo de respiração? Jamais, né? Aqui vai estar tudo comprometido. Então, se o indivíduo curar da pneumonia, né, todo esse processo ele vai, né, ser resolvido, né, o alvéolo vai se restabelecer e aí ele vai voltar a ter aquela área, né, de troca, né? Quais são as principais causas aí da pneumonia? Bom, pneumonia, didaticamente, a gente divide pelo agente infeccioso, então a gente tem as bacterianas, as virais, né? Então, olha lá, né? Isso é slide antigo, viu, gente? Coronavírus já existe há muito tempo. É que esse coronavírus que a gente tem agora, ele é um novo tipo de coronavírus, mas coronavírus sempre existiu, né? Então vocês vejam que realmente pneumonia por vírus não é nenhuma novidade, né? A grande novidade que a gente tem agora é o que é um vírus novo, né? Que até então não existia e está causando todo esse estrago. Mas vocês vejam lá, ó, a gente tem virais, o influenza, o parainfluenza, o vírus sincicial respiratório, os adenovírus, o citomegalovírus, hantavirus, né, hantavirose. Então, existem várias causas virais de pneumonia, né? Atualmente, né, a grande maioria que a gente está vendo aí por coronavírus, mas vocês vejam que existem outras causas virais também de pneumonia, né? Felizmente, né, não tão infecciosas, né, infectantes como o coronavírus, que tem uma taxa de transmissão altíssima, né? E também com menos casos aí de gravidade, né? Com menos óbito, né? Essas outras também matam, né? A gente tem fúngicas, né? Então, Paracoccidioides brasiliensis, né? A gente tem aqui Histoplasma capsulatum, aqui outros agentes fúngicos, né? Aspergillus, pneumocistes, né? Fel e omicetus. A gente tem ainda, né, por eumintos, por protozoários, né? E tem as não infecciosas, né? Que aí a gente teria aí alérgica, inalação de gases tóxicos, neoplásica,
ou as aspirativas, né, que ocorrem principalmente naqueles pacientes acamados, né, que recebem dieta por aquela sondinha que fica no nariz. Eventualmente, se aquela sonda deslocar, né, ocorrer algum problema, o alimento, em vez de ir para o estômago, pode ir para o pulmão, né, já que a via aérea ela conversa, né, com o trato digestivo, e aí trazendo aí muito problema, né? Então isso é uma coisa que infelizmente a gente ainda vê, né, acontecer. E nas bacterianas, né, vocês vejam que o mais importante aqui é o Streptococcus pneumoniae, né? A gente tem viral a influenza, né, em negrito, e aqui o pneumonia. A gente tem outras causas de pneumonia bacteriana, além do Streptococcus, como Staphylo aureus, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella, né, doença dos legionários, procurem lá. A história dessa pneumonia ela é interessante, até do ponto de vista histórico, tem muito a ver com ar-condicionado na época, né, a má higienização de ar-condicionado deu, né, a pneumonia dos legionários, né, aí ó, o nome até ficou Legionella, né. Depois, se vocês tiverem curiosidade para procurar, leiam lá, doença dos legionários. Clamídia, Mycoplasma, Mycobacterium tuberculosis, né, por exemplo, Actinomyces, Rickettsia, né, mas de longe aí o Streptococcus pneumoniae. Né. Bem, então tá lá, né? Quando a gente tem essas pneumonias ambulatoriais, ou seja, o indivíduo pegou na casa dele, pegou lá fora, na rua, não pegou dentro do hospital, é isso que a gente quer dizer. Porque quando pega a pneumonia dentro do hospital, né, essa configuração muda totalmente, tá? Aí é outros 500, vamos dizer assim, né? Como diz popularmente. Mas quando a gente está falando igual o nosso caso clínico, que ele acabou pegando aí, né, na viagem dele que ele fez para a Serra, né, ele acabou, provavelmente é uma pneumonia por Streptococcus pneumoniae, pela frequência, né, que a gente tem, né, mas poderia ser outros vírus, outros agentes infecciosos, vírus, aí, outras bactérias, sim, poderia. Bom, pneumonia, né, é um nome que ficou consagrado, mas se a gente fosse falar de uma maneira mais técnica, né, como é uma inflamação do pulmão, né, o termo pneumonite, né, pneumonite é um termo que fala aí sobre inflamação no pulmão. Então, a pneumonia nada mais é que uma inflamação no pulmão aguda causada por um agente infeccioso, né? Então, a pneumonia, na verdade, poderia ser considerada aí como pneumonite aguda bacteriana, mas esse termo a gente não usa muito, né? A pneumonia mesmo ficou consagrado e a gente acaba usando esse nome, né? Bom, quando a gente fala em pneumonias, né? Então é a primeira causa de internação aqui no nosso país, né? Mas felizmente a gente tem tido aí tirando agora esse período do coronavírus que mudou tudo, né, gente? Isso aqui são dados, vamos dizer assim, pré-coronavírus, né? Não vamos considerar o momento agora, mas assim, a tendência que a gente tinha até então, né, era que estava se diminuindo muito o número de internações aí por pneumonias ambulatoriais e tendo aí mais aumento de mortalidade entre os internados. Então, normalmente, né, ou comumente, eram os indivíduos mais velhos e que tinham doenças mais graves que internavam e que acabavam tendo mais mortalidade. É um pouquinho até semelhante do que a gente tem visto com o coronavírus, né, que é uma pneumonia viral e que acaba acometendo as populações aí que têm comorbidades ou mais idosos que acabam tendo uma fragilidade maior, né, e aí precisam de internação e aí o índice de mortalidade maior, né. Bom, na pneumonia, né, como que é o coeficiente de mortalidade, né? É interessante, né, que varia conforme a faixa etária, né? Então, em geral, né, são 20 óbitos para cada 100 mil habitantes. Se você pegar a população mais idosa, esse número aumenta. Então, a gente realmente vê aí, né, 500 óbitos. Se você pegar indivíduos mais jovens, né, chega aí a 10 para cada 100 mil óbitos. Então, realmente, né, nos idosos, os idosos acabam sofrendo mais aí, né, com esses processos. E aí, né, que vai levar, né, o indivíduo a desenvolver uma pneumonia? Então, isso envolve, né, os mecanismos de defesa, né? Então, a gente tem a anatomia das vias aéreas superiores, a gente sabe que a via aérea, ela parece um labirinto, né? Ela tem curvas, né? Desde lá o nariz, a gente tem os cornetos nasais, a gente já tem o muco,
tem a presença dos pelos, né? A gente tem toda a tortuosidade, o estreitamento progressivo, né, das nossas vias aéreas, então gerando aí os fatores aerodinâmicos, né? E que vão, então, levar aí barreiras físicas, né, para esse agente bacteriano, né? A chance desse agente bater numa esquina, vamos dizer assim, é grande, né? Então, para ele conseguir chegar lá no alvéolo, ele tem que, né, tem que ser Jedi, vamos dizer assim. Ele tem que ir desviando de todas as esquinas e conseguir chegar lá, né? Então, é uma coisa que normalmente é praticamente impossível, né? E se ele for muito Jedi e chegar lá, ele vai encontrar, né, o Luke Skywalker lá, né? O nosso macrófago alveolar, né? Vai ser a última defesa, né? E aí, né, a tosse, né? Que também é um outro mecanismo que a gente tem, né? Que é uma defesa contra a aspiração. Então, a gente também pode produzir, né, o muco aí nas vias respiratórias e que vai grudar, né, todos esses agentes, sujeira, né? E aí, com a tosse, a gente expulsa, né, esse muco aí com esses agentes, né? Então, é um outro mecanismo de defesa, né? A produção, então, ó, do muco também, né, que lubrifica, umidifica, e é uma cola, né, que gruda, né, a, aí todos esses agentes infecciosos e não deixam eles, né, progredirem para chegar até o alvéolo, né. E a gente tem, né, os cílios aí do epitélio respiratório, né, que eles ficam em constante movimento, né. Então eu falo para lembrar daquelas show de rock, né, que a gente vê o pessoal com os braços para cima, né, balançando ao tempo todo, né. Aquela cena clássica, né, que o cantor se joga, né, em cima da plateia, né, e ele vai sendo carregado pelos braços, né, das pessoas. Então vocês imaginem, é isso que nossa via respiratória faz o tempo todo, né? Ela tem um muco ali, as bactérias caem, ao tempo todo elas vão mexendo, né, entre aspas, aí os bracinhos e empurrando as bactérias de volta, né, para fora ali, né, do interior da nossa via respiratória, né? Então, isso é muito interessante, né, esse processo. E aí a velha história da avó, né, que fala da friagem, né? O que que ocorre, gente? A nossa mucosa, essas células da mucosa, elas são sensíveis, né, a mudanças bruscas de temperatura, a baixa umidade do ar, né, que aqui em Ribeirão Preto a gente tem muito desse problema. Então, a umidade do ar baixa vai danificar, né, a produção do muco, pode, né, o choque térmico pode interferir aí com esse movimento desses batimentos desses cílios, isso a gente sabe que ocorre mesmo, né? Pode haver, de repente, até uma certa inflamação dessas células, aí comprometeu todo o funcionamento delas e produção do muco. Então, realmente, né, essa questão, né, né, o pessoal, tomei água muito gelada, deu dor de garganta, eu tomei friagem, peguei pneumonia, porque, né, esse choque térmico, né, isso aí pode realmente alterar essa dinâmica da nossa mucosa, viu? Isso é verdade. Então, realmente, né, pode acontecer? Pode, né? Então, ali a gente viu daquele indivíduo que ele teve como fator desencadeante, deve ter respirado um ar muito frio lá da serra, tomado muita friagem, né, ter tido choque térmico, né? E aí isso favoreceu, né, que o Streptococcus pneumoniae conseguisse chegar lá no alvéolo dele, né? E aí todo esse estresse que ele teve pode ter comprometido o sistema imune, o macrófago alveolar também não funcionou direito. Então vocês vejam, né, que quando a gente compromete esses mecanismos de defesa, que são muito eficientes, aí a bactéria consegue, né, causar infecção. Então, a gente tem aí, né, vocês vão ver isso em imunologia, os nossos mecanismos de defesa, né, a gente tem a imunidade inata, a imunidade adquirida, né. Então, como imunidade inata, já são aquelas armas que a gente tem, né, que servem aí como primeira, vamos dizer assim, primeira linha de defesa contra qualquer agente infeccioso, né. Então, a gente tem enzimas que vão atuar ali no alvéolo, né, tornando aquele ambiente inóspito para esses micro-organismo, o próprio surfactante, além de manter, né, ali o alvéolo aberto, ele também vai ter essa função de proteger, né? Existe aí o sistema complemento, né, que é um primeiro sistema aí de ataque, né, nas bactérias, então mesmo que ela chegue lá também
Esse sistema complemento ele pode ir lá e destruir, né? E a gente tem os próprios fagócitos alveolares que eu comentei para vocês, né? E aí a imunidade adquirida, né? Quando a gente já teve contato com algum agente infeccioso, a gente vai ter uma memória imunológica contra aquele agente. A gente pode produzir anticorpos, né, que já vão direto naquele agente para destruir ele. E a gente pode ter também células programadas também, né, os linfócitos que podem ir ali diretamente e matar esse agente, né. E, né, como que pode se pegar a pneumonia, né? O que a gente teve aí no nosso caso clínico foi a inalação do micro-organismo que veio transportado pelo ar, associado aí a comprometimento dos mecanismos de defesa, né? Mas a gente pode ter as pneumonias por disseminação hematogênica, né? Então a bactéria em algum outro sítio do organismo, de repente ele está com uma infecção em algum outro lugar, e essa bactéria atingir a corrente sanguínea e se alojar no pulmão, né? Não é tão comum isso, mas pode acontecer. A microaspiração, né, de secreção orofaríngea, então isso ocorre, né, nas pneumonias aspirativas, por exemplo, ou por contiguidade, né? O que seria contiguidade? O indivíduo tem um abscesso ali cutâneo, né, na região do tórax, só que esse abscesso ele começa a se aprofundar e consegue, né, por contiguidade, que a gente fala por proximidade anatômica, invadir o pulmão. Também não é o mais comum, né? Então, o que a gente costuma ver mais mesmo é por inalação aí do micro-organismo transportado pelo ar. E aí, né, então vocês vejam que isso é um equilíbrio. Para o indivíduo ter pneumonia, o que vai pesar na balança? Primeiro, o quão agressiva essa bactéria, né? O quão, vamos dizer assim, Jedi ela é para conseguir passar todas aquelas armadilhas, aquele labirinto do nosso sistema respiratório, conseguir chegar lá no alvéolo e ainda vencer o macrófago alveolar, né? Então, a carga, né, de bactéria inalada ou de agente infeccioso inalado, o quão agressiva é essa bactéria, né, se ela é mais patogênica ou não, e também os mecanismos de defesa, né? Então, isso é uma balança, porque quanto mais fortalecidos tiverem seus mecanismos de defesa, mais íntegro tiver o teu sistema imune, né? Isso também. Então, quando você desequilibrar isso, a pneumonia vai aparecer, né? E é isso, pessoal. Aqui vou deixar algumas sugestões para vocês. Tem um link da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né, sobre pneumonia. Trouxe também aqui um conteúdo da Medicina Resumida, em parceria com o Medicel, muito bacana. E uma aula de radiologia aí com o Dr. Gesreal, falando aí também, né, da pneumonia. Muito bacana, viu? Espero que tenham gostado, né? Deixem seu like, façam seus comentários aqui no vídeo ou através do portal e um grande abraço.